pessoal, eu sou a professora Sabrina e agora a gente vai falar de um tema que, assim, a maioria dos textos que eu venho lendo, dos blogs, né, sobre Enem, sobre concursos, trazem esse tema como um tema assim, que é muito quente para as provas, não só para as provas, até para o cenário que a gente vive no Brasil hoje. É muito interessante trazer essa questão para vocês, porque é um tema que, apesar da gente, a gente trabalha muito na sociologia com o tema do trabalho, as relações sociais, né, a questão do trabalho como forma de emancipação ou como forma de alienação do sujeito. E no contexto contemporâneo, essas mesmas ideias elas podem ser revisitadas assim. Então hoje a gente vai dar uma olhada sobre essas novas relações de trabalho e principalmente tentar, depois no finalzinho, vou propor uma reflexão que né, como é que a gente lida com algumas questões de trabalho na sociedade contemporânea, principalmente no contexto das empresas. Eu acho que isso pode cair para vocês, faço a pergunta, né, faço aqui uns comentários e vocês refletem aí na casa de vocês, no trabalho de vocês, como vocês estiverem assistindo, ok? Então vamos lá, essa é a nossa aula 13. Aqui é uma provocação, uma charge, essa charge é do Jean Galvão. Olha que legal essa charge. É interessante essa charge, por que eu selecionei ela? Porque ele faz ali uma brincadeira, né? Grande feirão de usados, direto da fábrica, fazendo uma analogia à fábrica, como fábrica mesmo, o Chanel, as pessoas que trabalham numa fábrica, que foi um dos setores mais atingidos aí pela crise pela crise econômica e também a crise política, né? Que sim, se instaurou no Brasil pelo menos nos últimos 2 anos, final de 2015 até o cenário que a gente vive hoje, que é 2017. E aqui o Jean, quando faz essa charge, ele traz desde o ajudante, né, ali como se fosse numa feira mesmo, sendo exposto, até o gerente da empresa, né, ou seja, então tá todo mundo ali no mesmo barco, tá todo mundo ali na mesma situação, e essa charge nos propõe essa reflexão que eu trouxe. O que eu trouxe para vocês? O que ele quer dizer com esse grande feirão de usados? Que são trabalhadores que já foram usados, estão descartáveis, estão ali disponíveis, e a gente sabe que quando algo é usado é mais barato, né? Se for muito usado, se for um carro muito usado, então, se for um carro antigo, por exemplo, ele não tem o mesmo valor, né, de mercado do que um carro novo, do que um carro seminovo, fazendo uma analogia com uma mercadoria. Então essa charge provoca essa reflexão nesse contexto do trabalho e das novas relações de trabalho que se estabelecem no Brasil e no mundo globalizado. Em seguida tem uma imagem, me perdoe aqui, eu não lembro o crédito, mas eu acredito que é de um blog de moda, que mostra uma moça segurando um cartaz ali, dizendo: eu fiz essa peça, eu fiz isso por 60, deve ser 60 centavos, né, 60 cents ali, o custo dessa roupa, provavelmente, desse acessório. Enquanto aparece uma outra moça, bem vestida, trajando a mesma peça ali, eu comprei por $50. Essa é uma reflexão muito interessante, nós vamos trazer a realidade brasileira também. Essa é uma pauta, quando a gente fala de trabalho e globalização, esse é um tema que sempre vai surgir, que é sobre a precarização da mão de obra de maneira geral, e também em relação à exploração da mão de obra em países, por exemplo, como a China, como a Índia, por grandes cadeias, principalmente pela indústria têxtil. Quando a gente fala desse tipo de relação que existe, vocês devem conhecer um site, eu não vou entrar aqui em detalhes, vocês devem conhecer um site em que você entra e vai comprar acessórios, blazer, mas você compra de um tudo. Eu não vou aqui fazer propaganda para eles, não só porque não consumo esse tipo de mercadoria, né, esse tipo de produto, mas também porque não vou fazer, mas vocês devem conhecer como fonte de pesquisa. Então é tudo muito barato. Então você pense que um blazer numa loja, por exemplo, custaria aí $150. Nesse site você vai pagar 20. Bom,
Você vai me perguntar, mas professor, todo mundo quer pagar menos numa roupa, quer andar bem vestido. Tudo bem, isso é um fato. As pessoas não têm dinheiro sobrando para às vezes até se vestirem da maneira que acham melhor. Só que tem uma questão. Se isso custa $20 para estar na internet, você precisa pensar em duas coisas. Primeiro, quem fez, quem produziu essa roupa vai ganhar quanto por essa roupa? Essa peça que está nesse site, por exemplo. E segundo, para algo custar tão barato, tem que ser produzido demais. Não é produzido só por máquina, é produzido por pessoas. Quais são as condições que essas pessoas têm de trabalho? É essas questões que são levantadas quando a gente fala da questão da indústria têxtil relacionadas a essas grandes cadeias. No mundo que a gente vive, existem algumas marcas que ainda fazem algo que não é na internet, aí é a loja mesmo. Então são lojas que às vezes usam modelos super famosas e tem uns precinhos super baixos, então principalmente na Europa. Então qualquer lugar que você vá da Europa tem essas lojas que são grandes cadeias. Então você chega no aeroporto, já tem lá a modelo usando as roupas, já está usando aquelas peças, por exemplo, biquíni 4 euros, 3 euros. Ou vestidos até vestidos assim bonitos, que chamam a atenção, principalmente quando a gente tem uma modelo ali estampando, a gente cria uma sensação de que na gente vai ficar bonito também. Às vezes a realidade não é bem essa. E essas cadeias, elas se apropriam então dessa mão de obra longe dos países que têm leis trabalhistas mais duras ou que cobram mais do empresário, né, do empresariado, e acabam migrando para lugares em que existem leis mais flexíveis. A gente vai discutir sobre isso também. Acabei me demorando, porque é um tema que eu adoro, e por isso que eu acabei falando demais, mas é interessante propor essa reflexão para vocês. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver algumas questões que são bastante atuais, que provavelmente vão ser cobradas de vocês. De alguma maneira essas questões podem aparecer tanto como redação, por exemplo, um texto opinativo, quanto, por exemplo, uma interpretação de uma questão, como, por exemplo, uma notícia de jornal, uma notícia da revista, fazendo com que vocês avaliem a ideia geral do texto e a que se refere o autor do texto. Então a gente vai trazer esses temas que são os temas que pelo menos nas últimas provas, eu dei uma olhada de 2012, vim até 2016, dando uma olhada mesmo naquilo que está mais comum quando fala-se de trabalho nas provas do Enem, da Sociologia. E esses são alguns temas que sempre de uma forma ou outra aparecem. Hoje eu insiro um novo, que é a flexibilização das leis trabalhistas, que é uma pauta recente no Brasil, que vem causando bastante controvérsia, tanto dos grupos que querem que ela seja revista, como quem quer que ela seja aprovada de qualquer maneira no país, alegando aí que a gente vai ver agora. Nós vamos ver a questão da terceirização, como é que isso se dá nesse contexto da flexibilização das leis trabalhistas. Isso aqui eu vou passar de maneira muito rápida, porque é um tema que nos renderia aqui uma discussão muito mais ampla. Seria até legal conversar com um especialista da área, mas por hora é para vocês compreenderem como isso se insere nesse processo de flexibilização das leis e o que é que vem sendo discutido a respeito disso. Flexibilização do tempo de trabalho. Essa foi uma questão que caiu em alguns vestibulares 2012, 2013, 2014, que é a relação social e do mercado de trabalho hoje sobre essa flexibilização do tempo de trabalho. O que isso quer dizer, gente? São novas maneiras de pensar o trabalho, de pensar o trabalhador principalmente. E essa é uma discussão interessante e, conforme eu já mencionei, acabei me demorando um pouquinho, mas a questão da precarização da mão de obra e a globalização, o que uma coisa tem a ver com a outra, a gente vai ver também. Bora lá? Essa pauta da flexibilização das leis trabalhistas no Brasil não é uma pauta nova, não é algo que surgiu antes de ontem, já é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo. Eu poderia lembrar aqui de capas de jornal, de editoriais, de alguns veículos específicos no Brasil, quando saiu lá, por exemplo, o 13º. Então, na época, eu não vou lembrar se é 60, eu não tenho pernas para afirmar isso, mas se eu não me engano, é na década de 60 que há esse editorial. Não vou afirmar porque eu não lembro mesmo, mas esse editorial afirmava, por exemplo, que o 13º salário
Esse extra que você recebe no final do ano, a maioria das pessoas recebe quando tem a carteira assinada, seria realmente uma forma que ia quebrar as contas do país e não seria algo bom para os empresários. Ter que liberar mais um salário para as pessoas. De modo geral, alguns grupos no Brasil sempre se colocaram contra, por exemplo, a CLT, né? Que são as leis que vão regular os direitos dos trabalhadores no Brasil. Isso vai remontar ao período de Vargas, quando a gente tem essa consolidação dessas leis, né, que vão proteger ali os direitos e as questões relacionadas ao trabalho, né, de toda a ordem, desde a jornada de trabalho até questões relacionadas à licença maternidade. A posteriori a gente vai ter questões relacionadas à insalubridade, adicional noturno, etc. Que vai fazer essa regulação de como é que o empresário, como é que o dono da empresa tem que se relacionar com o seu trabalhador diante da lei. Quando essa questão da flexibilização das leis, ela vem sendo discutida de maneira muito efetiva, de maneira muito, eu diria até exaustiva, assim, principalmente no final do ano passado, quando isso foi lançado, quando essa ideia do governo que assumiu após o impeachment da presidenta Dilma. Então a gente tem aí um momento em que essas pautas que estavam meio adormecidas, voltam à tona, voltam a ser discutidas. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que lembrar de duas coisas. A gente tem, quando a gente fala dessas questões sociais principalmente, dentro de um cenário político, nós vamos ter grupos que vão se posicionar contra e grupos que vão se posicionar a favor. Num clima de crise, isso é interessante de você lembrar, num clima que se instaurou no Brasil pós essa transição, nessa transição política, que foi meio ali, não foi algo que foi elaborado, então foi algo que foi imposto. Nesse processo, alguns grupos pressionam para que essa flexibilização ela aconteça. Uma das defesas desses grupos é de que, flexibilizando as leis de trabalho, o desemprego diminuiria. Como assim? Se há um acordo, por exemplo, de trabalho, se há outras maneiras de se dialogar com o funcionário, por exemplo, abririam-se mais postos de trabalho. Eu não consigo fazer essa matemática, né, de como que demitindo pessoas ou fazendo com que as pessoas abram mão dos seus direitos, eu consiga aumentar o emprego. Eu acredito que é pelo contrário. Mas uma das defesas que é feita é justamente isso. É flexibilizar as leis para que o empresário tenha mais mobilidade ali na hora de contratar, na hora de demitir os funcionários, não gerando ali tanto encargo para a empresa, tanto no processo da contratação quanto no processo de demissão dos funcionários. Para eles, o processo de contratação de acordo com a CLT é caro e isso impossibilita, então, que mais gente seja contratada. Pensando por esse lado, a gente pode até imaginar que a flexibilização ela é algo que é bom. Daí vem os grupos que são antagônicos a essa ideia, que são grupos que dizem o seguinte: se eu flexibilizo essas leis, eu deixo margem para que o dono da empresa, que no Brasil, de modo geral, não costuma ser muito generoso, né, com os seus colaboradores, por exemplo, ele possa pagar o valor que quiser, por exemplo, para determinado tipo de trabalho, ou ainda contratar um funcionário e ainda terceirizar outros para fazer um trabalho ali afim, um trabalho semelhante a esse por um custo menor. O que socialmente isso implica? Quando a gente tem uma questão de terceirização do ponto de vista desses grupos que se opõem à flexibilização, por exemplo, uma leitura possível. Uma leitura possível é que esses funcionários, esses colaboradores, como o termo usado nas organizações, eles estão desprotegidos diante da lei e não teriam como se posicionar ou não têm representatividade para exigir esses direitos, deixando margem para que as empresas façam o que bem entenderem com as pessoas. Nesse sentido, haveria assim, como é que eu posso explicar? Haveria um regresso mesmo ao tempo, na leitura desses grupos, reforço, haveria uma forma de regredir em algumas leis e em alguns processos que foram importantes para a conquista dos direitos do trabalhador.
Ok? Então, se cai alguma coisa nesse sentido na sua prova, vocês têm que ter em mente que há esse embate entre os grupos que, nesse cenário que a gente vive, principalmente no Brasil, de crise instaurada de desemprego, existe essa possibilidade, por exemplo, de baratear o processo de contratação de um funcionário, podendo, enfim, não sei, né, contratar mais gente. Por outro lado, para quem é contra essa questão, uma das pautas colocadas é justamente essa. Ora, se eu contrato uma pessoa de qualquer jeito, eu vou tratar essa pessoa de qualquer jeito. Ela vai estar desprotegida, ela não vai estar coberta com uma lei que vai amparar os seus direitos como trabalhador. É uma questão interessante de você investigar, e aí até remonta ao que eu coloquei aqui, ó, a CLT em momentos de crise. Não é de hoje que há essa pressão para que a CLT seja revista, não é de hoje que há opiniões antagônicas em relação, por exemplo, a uma modernização da CLT, prevendo ali algumas modificações, tá? Então não é nada dos últimos 2, 3 anos para cá, já é algo que vem sendo discutido, e por outro lado há grupos que falam que não é de hoje porque de fato o trabalhador não tem o seu não teria o seu lugar mais reconhecido na sociedade brasileira se deixarmos ele desamparado dessas leis da CLT. Em que pese todas essas discussões, a gente ainda traz uma nova questão, que é a terceirização. A carteira de trabalho, ter um trabalho com a carteira assinada é uma das conquistas que muita gente almeja, né? Muito provavelmente você que está assistindo a gente agora vai tentar um vestibular para tentar uma carreira, para tentar ter um trabalho que se assegure para você ali uma sustentabilidade na sua vida. Ou seja, você vai ter um trabalho, você vai ter o seu direito de passagem, de ir e vir, você vai ter aquele trabalho durante um determinado período de tempo, né? Se passado ali o período de experiência, e assim por diante. Diante disso, se acontecer qualquer coisa, você vai com a sua carteira de trabalho, por exemplo, no Ministério do Trabalho, e vai ser amparado, então, por esse sistema que vai te ajudar, por exemplo, a uma recolocação, vai te fornecer um seguro-desemprego diante de uma dificuldade, né, uma demissão, e assim por diante. Com o processo da terceirização, essa relação ela vai mudar um pouco. E é por isso que há também muita discussão quando se fala em terceirização. Na terceirização, não é feito o contato direto, ou não há essa relação de CLT, de carteira assinada, com o trabalhador. Então, uma empresa, né, os mais diversos tipos de serviço disponíveis, ela vai se apropriar então de um grupo de trabalhadores, ela vai ter uma mão de obra disponível e ela vai então destinar esses trabalhadores para quem solicitar o serviço. Com isso, o que acontece? Esses trabalhadores estão num regime de trabalho diferente de quem vive numa CLT. Esse regime de trabalho, por exemplo, não está abrigado pelas leis da CLT. Então, se acontece alguma coisa, esse sujeito pode ser demitido, por exemplo, não ter os seus direitos, né? Existem algumas matérias e alguns pesquisadores que mencionam a questão de acidentes de trabalho, né? Muitas vezes no exercício do trabalho de uma pessoa terceirizada, por exemplo, se acontece alguma coisa, ela não será assistida por algumas empresas. A gente não pode pensar, por exemplo, que todo mundo, né, é desonesto com seus funcionários e quer o mal dos seus funcionários. Acho que não é o ponto que está aqui. Mas o que está no ponto é que cuidar de funcionários, cuidar de pessoas custa caro. E muitas vezes algumas empresas não estão dispostas a cuidar dos seus funcionários. Eles querem mais mesmo que as pessoas produzam mais em menos tempo e que não reclamem os seus direitos. É por isso que existe esse embate em relação à questão da terceirização. Acho interessante mencionar que essa questão não está só relacionada, né, quando a gente fala de terceirização no Brasil, não está só relacionada a serviços, como por exemplo o pessoal que é vigia, o pessoal que faz serviços de limpeza. Muito pelo contrário, a terceirização, esse modo de trabalho, ele já é remodelado no contexto da sociedade que a gente vive, como, por exemplo, o pessoal que é freela ou trabalha em agências, por exemplo. Eu vou mencionar como exemplo para vocês. Eu tenho um colega que trabalhava numa agência, ele adorava essa agência, fazia ali o seu trabalho de social media. Poxa, tem trabalho mais legal? Então ia lá, fazia cobertura de eventos e tal. E estava trabalhando nessa empresa, contando com esse dinheiro, planejando uma viagem para o final do ano. Contudo,
recentemente ele recebeu uma notícia de que a agência ia fechar. Ele perguntou para o dono da agência, falou, mas e como é que fica agora? O dono falou, agora fica que você vai receber esse mês que você trabalhou e acabou, porque você é MEI. Quando ele entrou para trabalhar nessa agência, ele foi orientado a abrir uma empresa, né? Abrir uma microempreendedor para emitir nota fiscal. A partir desse momento, a empresa não tem qualquer vínculo com ele. Estou falando de um contexto que é um contexto nosso, um contexto de trabalho, que é um trabalho enfim, ali ele ia nos eventos, ele tirava foto, fazia vídeos e tal. A partir do momento que a empresa não tem mais isso, não tem mais a empresa deixa de existir, ele não tem mais os seus direitos. Na hora, eu lembro que ele até fez um comentário, ele falou assim, puxa, eu não imaginava como é que é sentir essa sensação de você trabalhar, ajudar essa agência a crescer, por exemplo, naquele cenário eles começaram do zero, montaram tudo sozinho, de repente acaba a empresa, eu me dedicava às vezes o dia todo, ficava 10, 12 horas, ia para outros lugares e fazia o trabalho, por exemplo, do celular, né? Às vezes eu estava no meio de uma coisa de família, eu tinha que atender o celular. Então quando ele fala isso, eu acho muito interessante, porque ele fala assim, agora eu faço o quê? Agora a agência até se disponibilizou a oferecer uns outros contratos, alguns freelas, mas fique pensando nesse sentido, pense, faça essa reflexão quando eu falo, como essas novas formas de trabalho, que muita gente entende como uma modernização alinhada aí às tendências, né? Do mundo todo, das pessoas serem suas próprias empreendedoras e tal. Pense se isso funciona de maneira efetiva no Brasil. Quando as pessoas gostam, eu acho interessante fazer um exercício aqui, um exercício de sociologia mesmo para você refletir. Quando as pessoas elas fazem essa analogia, né, de que, por exemplo, na França é assim, a França não tem todas essas leis trabalhistas, por exemplo, as pessoas gostam de trazer esses exemplos. Na Espanha, né, as pessoas trabalham das suas casas, as pessoas ali assinam ali, montam as suas empresas e prestam serviços diversos e tal. A diferença da França, por exemplo, para o Brasil, é que enquanto eu, como trabalhador, tenho que pagar tudo aquilo que o Estado francês me fornece, que é, por exemplo, saúde, educação, né? Aqui, eu como funcionário, eu tenho que pagar tudo isso, às vezes até por fora. Então, o peso das coisas, o valor das coisas é muito diferente, a história, a economia, né, da França e do Brasil é muito diferente. Para eu querer importar determinadas práticas, a forceps aqui, né, empurrar isso aqui como se fosse a melhor solução do mundo. Nós temos que sempre, quando essas grandes mudanças surgem, fazer essa avaliação realmente se os contextos e se os cenários, se as pessoas, se o mercado de trabalho é parecido, tá? Então, para terceirização é justamente essa questão que eu apontei para vocês. Acho legal dar uma olhada na questão da terceirização, porque eu acho que pode ser assim um tema de redação aí bem quente. Finalmente, quando a gente entra nessas discussões, para encerrar o nosso tópico sobre a flexibilização das leis trabalhistas no Brasil, que é um debate bem recente, a gente tem essa divergência entre os patrões, né, representados ali pelas grandes empresas, indústrias, etc., lojas, os mais diversos tipos de negócios e comércio que a gente tem no Brasil, e os empregados, que são representados muitas vezes por partidos, né, que se posicionam a favor dos empregados, e também os sindicatos. Quando a gente tem essas divergências, eu já comecei a fala falando justamente isso para vocês, né, mencionando essa questão. A gente tem grupos que se opõem e grupos que querem realmente e fazem ali uma determinada pressão para que essas mudanças saiam do papel. Essa pressão ela é feita geralmente por meio de algumas coisas que a gente já falou aqui e a gente vai retomar, que é por meio, por exemplo, da mídia. Eu falei no começo aqui da nossa aula hoje que alguns veículos da mídia sempre se posicionaram a favor de um determinado grupo na sociedade brasileira. Então, se a gente tem, por exemplo, no cenário de crise, num cenário bastante complicado para o Brasil em relação ao trabalho, e a gente tem alguns grupos que defendem, por exemplo, que essas seriam boas medidas, defendem como? Em editoriais, em matérias que expliquem, por exemplo, que a terceirização funciona na Holanda, por exemplo, né, que vão trazendo exemplos e fazendo isso. A partir do momento que a gente tem essa
esse tipo de defesa, a gente começa a formar então uma opinião ali, começa-se a formar uma ideia de que essa seria realmente a melhor solução. E por outro lado ficam os grupos que não aceitam isso, né? E vai haver sempre esse embate. Por hora, ainda está em stand-by, mas é algo que vem, já foi, recentemente foi derrubado, se eu não me engano, no Senado. Se eu não me engano aqui, eu acho que foi adiada essa votação, mas ela vai ser retomada essa votação para que bata o martelo sobre essa flexibilização das leis. É um embate que não dá para a gente olhar nem de um prisma só, que seria o prisma de quem defende, e nem do prisma só de quem ataca. É preciso aqui, nós que estamos estudando, a gente que está estudando aqui para fazer uma prova, por exemplo, nós temos que ter um exercício, acima de tudo, analítico, que é isso que a gente está fazendo, que é eu jogo as informações e você faz a sua leitura sobre o que é, como é que você vivencia, como é que o seu pai vivencia, você faz a sua leitura aí, como a sua mãe vivencia essa questão de trabalho, o que os seus colegas no entorno ali, os seus parentes mais próximos, né? O que você ouve falar sobre essas questões. Faça um exercício, combine com o que você tem e você começa a formar a sua própria opinião. Sempre é interessante a gente se armar de diversas leituras e argumentos antes da gente optar por ficar batendo num só, né? O caminho que a gente tem que fazer nesse caso é um exercício interpretativo e analítico dessas questões para a gente fazer uma boa prova, tá? Acho que por hora só isso daqui já daria uma aula, só esse primeiro aqui. Só isso aqui, terceirização, a gente poderia ficar demorando. Então hoje era só para trazer para vocês algumas coisas relacionadas a trabalho, no contexto brasileiro, que podem cair na prova de vocês, tá? Agora a gente vai falar de um tópico, que é um tópico que eu acho muito interessante, que está relacionado diretamente ao contexto contemporâneo das empresas e dos negócios. A flexibilização do tempo de trabalho. Eu não trouxe aqui, mas tem uma chargezinha de um artista que eu adoro, que é o André Dahmer, que é um cartoon, na verdade. E ele faz uma brincadeira dizendo assim, fazendo etapas de como era o trabalho antes. Então o trabalho está lá, o sujeito num determinado contexto trabalhando 8 horas. Aí depois o outro quadradinho é o sujeito trabalhando num outro contexto 10 horas. E aí está um outro quadradinho, o sujeito trabalhando na praia, sentadinho na praia, nas férias, com um guarda-solzinho, trabalhando 12 horas. O que ele quer dizer com isso? Que até na praia, com o celular, com a internet funcionando, né? Porque hoje em dia a pessoa pode estar trabalhando no momento que seria um momento destinado, por exemplo, para o lazer, para as férias, ela está trabalhando. Eu conheço uma empresa em que eu trabalhei também, que chega no final do ano, todo mundo tira férias. E eles fazem um sistema em que você não acessa o seu e-mail da empresa durante esse período de férias. Não adianta chorar, não adianta mandar e-mail para eles, todo mundo fica dizendo, meu Deus, mas eu tinha que ter resolvido. Não, na volta das férias você resolve, porque agora você não consegue entrar, ninguém consegue acessar o e-mail. Por que existem essas medidas das empresas, por exemplo, e esse cartoon? Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque isso está relacionado diretamente ao mundo do trabalho, das novas relações que a gente vive hoje, a uma questão que é batata para cair na prova de vocês, que é a questão da flexibilização do tempo de trabalho, que pode ser entendida de algumas formas. Uma das formas é justamente os modos de trabalho. Aí eu cito aqui o trabalho home office, né? O trabalho parcial ou trabalho à distância. Tá? Então o modo de trabalhar, ele se insere nessa flexibilização do tempo. Então a pessoa vai lá, das 10 às 16, ela vai ter que acessar o seu computador e a internet e atender ali as empresas, por exemplo. Ela vai ficar ali, vai o gerente falar com ela, vai fulano, dele, mas tudo pela internet, por exemplo. Pode ser um trabalho parcial. 3 dias na semana eu fico na minha casa, por exemplo, e os outros dias da semana eu vou para a empresa. Ou ainda, a minha jornada é de 4 dias e um dia eu vou para a empresa. Ou eu fico meio dia na empresa e o outro meio dia eu trabalho no escritório, num coworking, onde eu achar melhor. E o trabalho à distância. Esse aqui é muito comum. Eu estou fazendo um trabalho à distância com vocês hoje. E eu já atuo na educação à distância há algum tempo.
que é uma modalidade de trabalho em que eu estou exercendo o meu trabalho, estou conversando com vocês, só que ele é à distância, no sentido de fala né, aqui, nessa nossa relação. Contudo, o trabalho à distância é um trabalho remoto. Eu posso trabalhar, por exemplo, na China e fazer o meu trabalho aqui com vocês. Porque quem é que afirma que nesse momento eu não estou em Paris, por exemplo? Né? Então, o trabalho à distância é isso. É um trabalho feito longe da sede da empresa, por exemplo. Pode ser que a empresa tenha diversas sedes, por exemplo, eu trabalho em uma, converso e assim por diante. O que é interessante de trazer no âmbito quando a gente estuda, por exemplo, a questão das relações sociais nessas questões de trabalho novas que são muito comuns da contemporaneidade? O que isso quer dizer é aquilo que eu mencionei no quadrinho. Uma das questões é você fica meio refém da empresa quando não há um acordo bem delimitado, porque existem empresas sim que levam a sério esse modelo, que importam determinados modelos e que tem que funcionar no Brasil, porque se não funciona, as suas filiais em outros lugares do mundo, por exemplo, vão questionar porque em todo lugar funciona e aqui não funciona. O que é que está acontecendo com a sua gestão, por exemplo? Essa é uma questão. Mas, por outro lado, existem empresas que... E tem empresa que não. Existem empresas e os funcionários, as pessoas precisam dos seus empregos, se submetem muitas vezes às condições mais terríveis de trabalho. Eu falo porque eu já tive um regime de trabalho semelhante a esse, não vou falar o nome da empresa aqui, mas eu não tinha final de semana. Eu me senti igual aquela moça, vocês já assistiram O Diabo Veste Prada? Quando ela tá com os amigos e qualquer situação, tocava o celular, eu tinha que sair correndo, fazer o que mandassem na hora. Nós escrevíamos textos, então tinha que ajustar o texto na hora, tinha que parar o que estava fazendo. Eu lembro que em todos os momentos chegava áudio no WhatsApp com instruções para fazer formulários para preencher onde eu tivesse. O que é essa questão? Por que eu estou jogando isso para vocês? Porque uma das implicações com a flexibilização do trabalho, por exemplo, é que se uma empresa não é séria o suficiente, esse funcionário está perdido. A vida social dele, a sociabilidade, que é a relação dele com os outros sujeitos, ela fica comprometida. A qualidade de vida dessa pessoa fica comprometida porque ela não desliga do trabalho. O trabalho faz parte da vida dela em todos os momentos da vida dela. Essa é uma questão que pode ser colocada para você, falando, por exemplo, qual é o problema, qual é a questão que se coloca diante de uma flexibilização do tempo do trabalho num contexto, por exemplo, conturbado de empresas do Brasil, por exemplo, aqui eu estou mencionando, porque essa empresa que eu cito como exemplo, que foi uma experiência que eu tive, ela tinha um sistema de gestão um pouquinho defasado. Na cabeça desse gestor, diferente de um gestor que já está mais ligado com as novas relações de trabalho, conforme eu mencionei, na cabeça desse sujeito mas assim, digamos, um sujeito com um pensamento um pouquinho retrógrado, que era a pessoa que fazia a gestão da minha área, eu tinha que atender a qualquer momento, porque se eu não atendesse, eu perderia o emprego que alguém ia querer atender. Olha a ideia dessa pessoa. E isso se dava em diversos contextos, em diversas situações, né? Então eu coloco isso para vocês pensarem de que modo essa flexibilização se daria num contexto amplo do Brasil, né? Para muitas pessoas há uma defesa dizendo, por exemplo, que se a pessoa trabalhar menos, ela não precisaria arcar, por exemplo, com despesas, o que tornaria mais barato o processo de contratação, podendo contratar mais gente, arcar com despesas como, por exemplo, o transporte ou a alimentação, que isso faria com que ficasse mais barata a folha de pagamento. Pode ser que sim, contudo, é essencial que o Estado tenha algum controle sobre esse tipo de contratação, ou pelo menos é o que se pede, para que as empresas não façam ali um oba-oba, né, com essas questões, né, porque é um trabalhador como qualquer outro, é uma pessoa, tem as suas necessidades, tem as suas demandas, né. Então são temas que a gente traz aqui que eu acho interessante a gente discutir para vocês repensarem algumas relações, né. Parece muito legal algumas coisas, a gente vê aquelas imagens, né, do pessoal trabalhando no Google, aqueles balanços no escritório, tem puffs, tem máquina de sorvete, aquela coisa, você fala, gente, eu quero trabalhar aí. Agora eu jogo para vocês, será que funciona isso com todos os trabalhadores? Será que o perfil do trabalhador e do gestor
do Brasil, de modo geral, não estou aqui, já reforço, de modo geral, privilegia esse tipo de trabalho, privilegia esse tipo de funcionário, esse tipo de relação. Como é que funciona isso aqui no Brasil? Né? De modo geral, quando há críticas a esse modelo, é exatamente aquilo que eu mencionei anteriormente. A crítica vai no sentido de que, quando a gente tem esse contexto no Brasil, na maioria das empresas, o que vai acontecer é justamente isso. O cara quer que a pessoa produza onde ela estiver. Você trabalha só 8 horas. Então, as outras 4 horas eu vou ficar te mandando mensagem, marcando reunião e no WhatsApp, enquanto você não está na empresa. Né? É uma coisa. Eu tinha um colega de trabalho, por exemplo, que ele fala para mim que ele não sabe o que é tirar férias há 6 anos, sem receber mensagem no celular, sem receber convite de reunião quando ele está de férias. Ele não sabe o que é desligar de férias. Ele fala que não sabe mais o que é desligar, saindo do trabalho e ficando com a sua esposa, por exemplo. Não só porque o trabalho vira parte dele, ele não se desliga porque todo momento ele é demandado, como acontece também que ele só fala de trabalho. Ele diz que não tem mais o que falar. É claro que não tem mais o que falar. A pessoa fica o dia todo no trabalho, a noite toda no trabalho, acorda pensando no trabalho. Quais são as outras vivências que vão permear a realidade desse trabalhador, desse indivíduo, dessa pessoa, meu Deus? O que mais ela vai fazer da vida dela? Lembra disso? Isso é uma coisa interessante para a gente falar e para a gente discutir. Aqui, olha que legal essa imagem, é um Frankenstein, que é o Frankenstein, vocês sabem que é um monstro, né? É um monstro criado na literatura que tem partes de humanos que são costuradas para formar um novo ser. Aqui, a gente tem um Frankenstein aqui, que é a precarização, que é uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês nesse próximo tópico. Aí vai botando aqui quais são as partes, né, que compõem esse Frankenstein aqui. Aqui quem fez esse desenho foi o Bira. Então, meu nome é precarização. O que é precarização do trabalho? Isso que as pessoas que questionam a questão da terceirização, essa palavra ela sempre vem muito à tona. Então, se você vê essa palavra na sua prova, guarda aí e relacione uma coisa a outra, conforme a gente mencionou, porque são coisas que são colocadas em pauta quando a gente discute esse tópico. Descumprimento de jornada de trabalho. No contrato está lá 8 horas e na segunda eu fiquei 10 horas trabalhando, na quinta-feira teve um evento, eu fiquei 14 e assim por diante. Não pagamento de horas extras. Precarização no sentido de que eu fiquei a mais no meu trabalho, mas é que essas horas todas, depois de dar um jeito, você tira um final de semana, vamos conversando. Falta de condições de trabalho. Isso acontece muito, por exemplo, em indústrias. Em indústria das mais diversas que você pode imaginar. Eu sempre lembro de indústria de frigoríficos, principalmente, e da indústria de manipulação de carne. Essa sim, se um dia se você tiver estômago, assim, digita para você ver como é que funciona isso, e na indústria têxtil. A falta de condição de trabalho é a mínima, por exemplo, para a pessoa exercer com dignidade a sua função ali. Desde falta de condição de higiene na manipulação do seu trabalho, no exercício do seu trabalho, até condições para a higiene pessoal do funcionário, que é risco de acidente. Essas duas são garantidas também quando a gente fala de precarização, que há risco, uma vez que as empresas sucateiam às vezes as suas ferramentas, as suas máquinas, enfim, não se ligam muito nisso, só querem produzir, e as condições são mínimas, não tem espaço, não tem ventilação, qualquer coisa ali pode ocasionar um acidente, a pessoa se machucar. Se eu não sou protegida por uma lei trabalhista, quem é que vai pagar, por exemplo, se eu perder um dedo? Pensa nisso. Assédio moral é uma prática perniciosa dentro das empresas, ela é combatida, ela é algo falado, mas ela persiste assim como se fosse própria, como se fosse algo que você já vai trabalhar ali, você já sabe que vai ter que lidar com esse tipo de fala, com esse tipo de assédio moral. É aquele em que a pessoa é humilhada dentro da empresa, por exemplo. Aquele que a pessoa sofre constantemente qualquer tipo de agressão verbal, qualquer tipo de agressão à sua pessoa, que minimiza essa pessoa,
Como exemplo, para mencionar, caso surja assim uma pergunta para você se isso configura ou não assédio moral, uma empresa, por exemplo, faz com que a pessoa dance ou vista-se de mulher, por exemplo, se for um homem, e vice-versa, ou que a pessoa dance, ou que a pessoa beba, ou que a pessoa se submeta a algumas condições numa dinâmica de grupos, numa apresentação de metas, numa convenção de vendas, por exemplo. Estou aqui exagerando, mas pode acontecer, e que são expostas a algumas situações. O assédio moral pode se dar, por exemplo, quando uma pessoa é humilhada diante das outras. Esse é um perdedor, esse é um fulano que não bate as suas metas. Tá vendo aquela gordinha ali? A gordinha não consegue fazer isso, por isso e isso. Ah, tá atrás do careca ali. São coisas que parecem banais do cotidiano das empresas, mas que podem configurar, sim, diante de uma lei que protege o trabalhador, situações de assédio moral, em que a pessoa se sente ali invadida na sua privacidade, invadida na sua forma de ser. Por exemplo, quando eu falo de não bater meta, bota um chapéu de burro, por exemplo, ou vai ter que dançar na frente de todo mundo. Poxa, às vezes a pessoa é introvertida. Então, quando a gente fala de precarização da mão de obra, essas situações elas ficam mais difíceis de serem controladas e serem punidas, ok? Falta de controle de risco e normas técnicas. Há no Brasil, em qualquer empresa, em qualquer indústria, normas que regulamentam, por exemplo, o uso de aparelhos, de equipamentos de proteção individual, como exemplo, ou ainda normas de controle de risco, por exemplo, das coisas mais essenciais, sei lá, abrir ali uma porta e emissão de gás, a pessoa não sabe qual a roupa usar, se entra qualquer um, como é que faz, etc. Se existem normas, existem órgãos que fazem essas normas e que controlam essas normas. Um processo de precarização, por exemplo, deixa ou pode ocasionar, pode acontecer que esse tipo de situação não seja observado, ok? Falta de planejamento e supervisão. É aquele tal do negócio, se todo mundo pode ser funcionário, todo mundo pode ser dono de empresa, né? Então o sujeito ali abre um negócio qualquer, desde sei lá, abre um negócio desde algo que trabalhe com manufatura, produzir coisas, até as mais distintas formas de empresas que existe, até uma frota de motoboys, até, por exemplo, uma equipe de manicures, limpeza. E essa falta de planejamento e supervisão trata as pessoas da mesma maneira. O funcionário não sabe se vai ter o seu emprego ou se não vai ter o seu emprego, o seu trabalho não é assistido e não há devolutiva sobre o seu trabalho, e assim por diante. Eu quis trazer esse Frankenstein porque esse Frankenstein vai direto, a gente remete diretamente a essa última questão que eu quero trazer para vocês, que a precarização da mão de obra, a precarização do trabalho, ela incide diretamente no que é trabalho, incide diretamente na questão da dignidade do ser humano aqui, né? Risco de acidente, descumprimento da jornada de trabalho. Ignora-se que nós estamos falando com pessoas, estamos tratando com pessoas, não com máquinas ali que podem ficar trabalhando direto, pondo em risco sua saúde, pondo em risco as suas relações sociais afetivas, porque se uma pessoa não tem tempo para isso, ela definha, né? A gente sabe muito bem, por isso que tanta gente falta, por isso que as pessoas ficam, né, doentes com muita frequência, por isso que as pessoas começam a se tornar, às vezes, por isso que tem até essas... vai lá a equipes fazer às vezes até um alongamento para falar pro cara, você tem que se mexer pelo menos um pouco aqui, porque você já está entrando num ritmo aqui que você já está definhando aqui, a gente nem sabe mais se você está vivo, se você não está vivo, né? E as pessoas começam a viver somente nesse contexto. Ainda estou falando num contexto bom, porque quando a gente tem um ambiente que não tem condições de trabalho, que é o que a gente vai ver agora, e risco de acidente, a situação fica muito pior, né? Porque ela se insere ainda na ameaça física à integridade da pessoa, né? Aqui nós estamos falando de aspectos, quando eu mencionei essas piadas, essas questões que se inserem numa abordagem psicológica do sujeito, que é quando o trabalho fica insuportável, né? Que quando eu começo a me colocar, me comparar com outros no trabalho e percebo que muitas vezes eu sou um perdedor, eu não tenho a mesma vontade, eu não tenho a mesma motivação, é evidente que não, as pessoas não são iguais, cada um tem um universo muito particular, então é isso que tem que ser considerado quando a gente fala de trabalho, de trabalhador. Essa imagem é do Brasil, de uma fábrica de roupas, eu não vou saber para qual marca,
E essas são as condições que as pessoas trabalhavam, esses são imigrantes bolivianos, e uma operação do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, desculpe, deflagrou ali uma ação de diversas empresas, de diversas indústrias de roupa, que usavam mão de obra boliviana e essas pessoas elas viviam em condições análogas à escravidão. Isso aqui pode ser que surja para vocês como possibilidade de prova, tanto de prova quanto de redação, e eu acho bem interessante trazer esse tema para vocês, porque é algo que a gente vislumbra isso, pelo menos no Brasil agora, nos últimos anos, vem sendo publicada uma lista das empresas que usam, né, das empresas que empregam, né, porque elas não empregam, pessoas em condições análogas à escravidão. Aqui, eu estou em Curitiba, mas estou falando com vocês de todo o Brasil. Em Santa Catarina, por exemplo, há muitos trabalhadores agricultores nessa situação, em condições análogas à escravidão. E na indústria têxtil em São Paulo, essa imagem é de São Paulo, e também acontece muito na região, eu não consigo afirmar, mas na região norte também. Não consigo precisar os dados bem certinho, mas eu sei que existe essas condições em que as pessoas, na região norte e na região nordeste. O que quer dizer condição análoga à escravidão? As pessoas, então, elas vivem em condições que vão ser completamente contra a sua liberdade e a dignidade do trabalhador. Lembra que a gente falou que as pessoas não têm as mínimas condições de trabalho, risco de acidente de qualquer forma, não tem nenhum tipo de proteção, pelo menos na imagem que a gente está vendo, proteção tanto das pessoas, por exemplo, quanto das próprias instalações, se dão, sei lá, quais são a estrutura que está, né, sustentando esse local. Se acontece algo e cai isso sobre essas pessoas, cai essa estrutura, como aconteceu em Bangladesh, que 1000 pessoas morreram porque a estrutura inteira de uma fábrica de roupas caiu sobre as pessoas, e até hoje ninguém se responsabilizou sobre essas pessoas que estavam trabalhando, né, em condição análoga ali à escravidão. Ela é uma forma moderna de escravidão porque ela submete o sujeito, submete o indivíduo a todas as condições para que essa pessoa não consiga sair desse ciclo. O que isso quer dizer? A pessoa passa a viver no seu ambiente ali de trabalho, ela come, ela dorme ali, ela cria os seus filhos, só que tem uma questão: tudo que ela está consumindo ali é cobrado pelo patrão. Ou seja, se o salário combinado era R$600, por exemplo, mensais, eu já vou descontar R$300 porque você está vivendo aqui. Então esse ciclo da pessoa que às vezes busca uma condição de vida melhor em outro país, ou pior, que é recrutada às vezes pelas pessoas do seu país mesmo, vamos para São Paulo lá que você vai trabalhar numa indústria têxtil, você vai melhorar a sua vida, vamos sair daqui que não está legal. É recrutado, vai para lá, essa pessoa ganha uma porcentagem em cima desse trabalhador, e essa pessoa não sai de uma situação que muitas vezes seria melhor ela ficar no seu país de origem, vivendo com as condições, do que viver fora do seu país, sem a sua cultura, sem a sua família, sem os seus familiares, sem os seus amigos e assim por diante. Então esse é um tema que pode surgir para vocês e remete diretamente aquela imagem que eu coloquei das duas meninas vestindo o vestidinho amarelo no começo da aula, que num dos vídeos a menina falou assim: eu fiz isso aqui por $60, 60 centavos, né? 60 cents. Eu comprei isso por 50. Será que a menina que fez por 60 cents ganhou quanto nesse processo? Aqui como dica de livro, você sabe que sempre eu dou dica de livro, hein? Esse aqui, olha, é livro assim para ficar na cabeceira para você consultar. Chama Sem Logo, da Naomi Klein. Ela é uma jornalista norte-americana fantástica, e ela vai fazer essa análise que a gente está fazendo lá na Nike na década de 90. A Nike, durante muito tempo, se utilizava de mão de obra escrava, principalmente chinesa, para costurar as bolas que os jogadores do mundo todo mundo usa, todo mundo compra a bola da Nike, todo mundo vai nos campeonatos, era aquela loucura. Acontece que a Naomi faz uma investigação, não só, tem outras marcas, a Gap, não vou lembrar de todas. Faz uma investigação nesse livro que é 10 sem logo, porque ainda não tem logo, eu só estou produzindo em larga escala para alguém vender, botar logo e daí virar um produto de grife, né? Ela faz uma larga investigação aí sobre as empresas e indústrias que fazem esse tipo que se utilizam desse tipo de mão de obra, que
as pessoas, eram crianças, tinha crianças e pessoas em condições muito vulneráveis não ganhava $2 ali para fazer esse trabalho. Então a Naomi faz essa investigação e traz à tona essa questão de como que a globalização se apropria muitas vezes desse tipo de mão de obra e depois só coloca a logo ali para validar a sua marca, para expandir a sua marca pelo mundo. Mas em contrapartida, o que é que fica por trás? O que fica por trás é justamente isso, a liberdade e a dignidade desse trabalhador. Quem é essa pessoa que costurou essa bola? Por que essa pessoa está costurando bola a esse valor? Quais são as condições do país, da localidade que essa pessoa vive, que fazem com que essa pessoa tenha que se submeter a esse tipo de trabalho. Essas investigações eu vou deixar para você fazer, bem como uma reflexão que eu trago agora, mas aí ficou uma dica de livro aí para quem se interessa por essa temática, uma temática sensacional, vale a pena você dar uma olhada no livro Sem Logo, é muito legal. E falar justamente dessas questões que a gente abordou aqui. Para fechar, como forma de reflexão, para você já pensar em um tema de redação, tá? Que isso aqui é quentíssimo para cair. Uma das grandes preocupações dos sociólogos em relação ao trabalho, isso desde a Revolução Industrial, era a questão do trabalho como algo desde a sociedade industrial, do advento da sociedade industrial, que é um primeiro processo que a gente tem na transição da sociedade industrial para o capitalismo, tal como a gente o entende hoje. Era a questão do trabalho como algo que limitasse a vida do sujeito, que o impedisse de ter uma vida plena e livre. Considerando o cenário do trabalho hoje, tudo o que a gente estudou, você acredita que as empresas usam estratégias para que essa situação seja minimizada? Isto é, para que essa sensação de que o sujeito não tem uma vida livre, de que o sujeito não está fazendo algo que é enobrecedor no seu trabalho, você percebe alguma coisa nesse sentido no mundo que a gente vive hoje? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso porque é interessante. Existem algumas publicações, por exemplo, que enaltecem as empresas, as melhores empresas para trabalhar. E entre os critérios está sempre ali a atenção dada ao funcionário, ao filho do funcionário, ao pai do funcionário, à mãe do funcionário e assim por diante. Essa atenção dada vai fazendo com que essa empresa ganhe pontos e se torne destacada no mercado como um diferencial por valorizar as pessoas que trabalham na empresa. Como valorizar? Desde, por exemplo, um bom plano de saúde para sua família, até uma creche, até academia dentro da empresa, até mesmo questões relacionadas ali a promoções, a destacar o funcionário como funcionário do mês e assim por diante. Então, fique refletindo sobre isso, dá uma olhadinha nos lugares que você tem ido e pegue essas publicações das melhores empresas para se trabalhar, assim, por exemplo, e verifique como é que essas questões relacionadas ao trabalho, principalmente de emancipação do sujeito no trabalho, são analisadas e são revisitadas pelas empresas como diferenciais das organizações no mercado. Dê uma olhada de como o funcionário é tratado nesse sentido, como é que ele como é que se analisa isso e quais são as empresas que fazem isso, como é que isso se desenha na sociedade brasileira. Essa revista deve estar disponível para você ver, às vezes eles fazem as matérias mais curtas no site, acho que vale a pena você dar uma olhada para analisar de que modo agora, do olhar da empresa, do olhar das organizações, esse processo se dá. Já falei demais, me empolguei aqui, mas bons estudos para vocês. Façam essas leituras que eu sugeri, porque eu acho que vai somar bastante a essas ideias que a gente discutiu hoje. Um abraço da professora Sabrina.